E quando nós falamos em mudança, é muito interessante que muitas vezes nós notamos as dificuldades que temos, né, para lidar com este fenômeno que faz parte da vida. Então hoje nós abordaremos a questão da mudança, das dificuldades que existem, né, neste processo e a relação com o fato de que muitas vezes, né, a mudança começa num processo de aceitação. Então, nós pedimos aos nossos amigos e benfeitores espirituais que nos amparem nesta noite, que nós todos tenhamos, né, a possibilidade de aproveitarmos estes momentos de estudo e de reflexão e que estes momentos possam nos trazer elementos de mudança, que é o nosso desejo mais profundo. Nós falamos muitas vezes e consideramos muitas vezes a questão da mudança na nossa vida. Por que mudar? O que é que nos leva a mudar? Quais são os fatores nas nossas vidas que nos levam a mudar de uma situação para outra, a mudar de uma cidade para outra, a mudar de emprego, a mudar um relacionamento? Se nós começarmos a considerar estes fatores, nós veremos que normalmente na nossa vida normal o que nos leva à mudança é o desejo de obter algo melhor, de passar a uma situação melhor. Isto é muito natural, isto é muito comum. E desde a nossa infância, desde o início, né, do nosso processo de adaptação a este mundo, nós vamos vendo que a vida é um processo permanente de adaptação. Nós procuramos sempre o conforto, nós procuramos sempre a situação de menor energia, digamos assim, como nós falamos em ciência, né? Normalmente nós, todos os sistemas físicos, né, todas as pessoas, animais, todos os sistemas, qualquer um que você considere, busca sempre gastar o mínimo possível de energia. Você vai sentar, se puder sentar, por que ficar em pé se você pode sentar? Você vai usar o meio mais rápido, né? Se puder usar o meio mais rápido, por que usar o meio mais longo e mais difícil? Então, na vida de todo dia, nós já aprendemos isso, nós já entendemos esta questão de sermos pessoas com a capacidade, né, de lidar com a vida, gastando o mínimo possível de energia, fazendo o mínimo de esforço, e isso é muito natural, isso faz parte do nosso aprendizado na vida. Compreendemos isso muito facilmente com o tempo, né? No entanto, essa adaptação ao mundo, né, é um equilíbrio entre essas duas situações, né? Nós buscamos nos acomodar o mais rápido possível, mas a vida vem e nos provoca, né? Nos incomoda, digamos assim. E aí nós temos que nos adaptar a uma nova situação. Nos adaptamos, a vida vem e nos cutuca novamente, e nós temos que mudar. Trabalhamos muito para acertar algumas coisas na vida, conseguimos acertar, e aí logo em seguida outras começam a se desarranjar, e nós temos que mudar de novo, temos que nos adaptar às novas situações. Então, aos poucos, nós vamos percebendo que a vida é uma constante adaptação. Nós procuramos conforto, a vida nos provoca mudança, nós temos que nos adaptar novamente. E espiritualmente não é muito diferente disso, né? Espiritualmente nós começamos a vida, vamos entendendo as coisas, mas aos poucos nós começamos a pensar e a nos questionar sobre a qualidade, né, da nossa vida espiritual. Por exemplo, o que é que nos leva a mudar espiritualmente? Por que mudar espiritualmente? Bom, pelo mesmo processo que nós mudamos fisicamente.
Se nós olharmos, né, para a história da nossa vida, nós vamos ver que em todos os momentos que nós mudamos, ou foi porque nós não tivemos escolha, e nós tivemos, né, a vida nos impondo a mudança, por um problema, por uma situação qualquer que se apresentou e nós tivemos que reagir, ou por escolha, porque nós chegamos a um ponto de consciência que falamos, está na hora de mudar, está na hora de fazer outra coisa, está na hora de reorganizar a minha vida de outra maneira. Então, mudar espiritualmente tem mais ou menos a mesma base que mudar fisicamente. Nós procuramos mais conforto, nós procuramos mais equilíbrio, nós procuramos uma vida melhor, mais plena. E isso é muito natural. Por exemplo, ninguém muda, né, para uma situação pior. Você pode até se enganar, imaginando que vai para uma situação melhor e acaba indo para uma situação pior. E isso vai se acumular na sua vida como um aprendizado. Mas nós não mudamos para uma situação pior. Então, a base da mudança é sempre a busca de algo melhor, é sempre a busca de mais conforto, é sempre a busca de uma situação mais estável. Por exemplo, quando Moisés aparece, né, para o povo hebreu e diz, olha, eu tenho uma proposta, né, vamos sair daqui. Por quê? Mas vocês são escravos, vocês não percebem que são escravos? Sim, mas e daí? Nós estamos bem, nós estamos acostumados com isso. Então o processo de mudança foi primeiro se convencer de que há uma situação melhor. Então, muitas vezes nós mudamos arriscando, sem ter certeza que vamos conseguir necessariamente ir para uma situação melhor. Às vezes não conseguimos. Então, quando Moisés diz ao povo hebreu, vamos sair daqui, há uma terra prometida onde jorra leite e mel, onde nós teremos uma vida melhor, onde os seus filhos nascerão livres, onde nós teremos uma vida nossa, cultuando Deus que nós queremos cultuar. Então, a primeira coisa que ele faz é vender um sonho, vender uma promessa de vida melhor, uma promessa de dias melhores. Então, a mudança, ela vai se processar primeiro pelo convencimento dessas pessoas. Eu preciso sair desta condição em que estou. E isso vai se produzir porque ou eu vejo que há uma condição melhor, ou eu sonho que há uma condição melhor. Nos dois casos, é a busca do melhor que nos motiva, Então, ele convence o povo, e muitos inclusive escolheram, devem ter escolhido ficar. Falam, não, eu não vou me aventurar com esse louco, Quem diz que eu vou ter uma situação melhor? E é o mesmo que acontece conosco. Muitas vezes nós já percebemos que vale a pena a mudança, nós já percebemos que vale a pena investir no sonho da mudança. Nós não temos certeza, é um ato de fé. Mas nós tentamos, nós começamos, nós fazemos o esforço. E nós vemos ao nosso lado pessoas que olham com uma certa desconfiança, que dizem, sei não, eu não vou embarcar nisso não. Minha vida está tão boa, estou tão acomodada, está tudo tão acomodado, está tudo tão tranquilo, eu tenho minhas horas para fazer isso, para fazer aquilo, eu tenho meu conforto, por que eu vou me meter nisso? Então aí nós vemos, aquela situação, que foi a situação que Moisés enfrentou. Muitos falaram, não, tá, eu sou escravo, mas e daí? Eu estou bem, eu tenho minha casinha, eu tenho trabalho, eu como todo dia. Você está me oferecendo uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir. E eu vou ter que enfrentar, nós vamos, onde que é essa terra prometida? Deus vai nos guiar. Eu sei o caminho, eu sei a direção, eles vão nos mostrar o caminho. Então, mas imagina que eu vou deixar minha vidinha aqui para seguir esse sonho, essa loucura da tua cabeça. Mas muitos seguiram, o povo saiu do Egito e eles vão enfrentar uma longa travessia pelo deserto. E é muito simbólico isto, porque
nós veremos que nesta travessia pelo deserto vão morrendo, né, os velhos padrões trazidos do Egito. Moisés sabia que a mudança implicava não só uma mudança de lugar, a mudança implicava uma mudança de pensamento, de atitude, de forma de olhar a vida. Aqueles que haviam vivido como escravo muito tempo mantinham os hábitos dos escravos. Então ele precisava, né, esperar o tempo para que novas gerações se formassem, que nascesse uma nova geração e que esta já fosse educada na liberdade. Então é muito interessante porque o nosso processo de mudança espiritual é um pouco assim, né? Quando nós decidimos, mas aí tem a travessia. Uma coisa é você divisar a terra prometida, o objetivo da tua mudança. E a mudança espiritual, o que é que nós visamos com ela? Superar as paixões, superar as limitações, conquistar equilíbrio, serenidade, paz. E por que nós almejamos isto? Pela mesma razão que quando nós olhamos para os nossos vizinhos e vemos, aquele fulano estuda, será que é por isso que ele tem uma vida melhor que a minha? Então talvez eu deva estudar. Então nós olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas, nos comparamos e nós olhamos o que é que eu preciso fazer para ter uma vida melhor. Espiritualmente não é diferente. Nós vamos vivendo, a doutrina nos explica que Deus nos criou simples e ignorantes, perfectíveis, no entanto, ou seja, com a capacidade de melhorar permanentemente. Nós melhoramos sempre. E esta capacidade, nós começamos a vivenciá-la quando chegamos ao grau de consciência de entender que somos livres. E à medida que nós agimos, nós começamos a perceber que as nossas ações têm consequência. E a força de viver século após século, testando o mecanismo, né, de liberdade, de ação e reação, num certo momento nós percebemos que muitas das nossas ações nos custaram a paz, nos custaram a serenidade. Então nós temos prazer, mas acabamos doentes. Temos poder, mas somos criaturas profundamente isoladas, vazias. Conquistamos muito dinheiro, mas somos criaturas sem amor. Então nós começamos a perceber que as nossas ações têm um custo. E a força de viver desta maneira, de entender o mecanismo, nós abrimos os olhos um dia e olhamos ao lado. E aí quando nós encontramos aquelas pessoas que já realizaram, né, a si mesmas espiritualmente, nós nos comparamos. E nós nos perguntamos, por que essa pessoa tem tanta paz? Por que essa pessoa tem tanta serenidade? Por que essa pessoa tem em volta de si essa aura de tranquilidade, de amor? E nós começamos a querer também este bem. Nós queremos também este bem, assim como queremos todos os outros. Mas quando nós nos aproximamos e começamos a estudar e a entender o mecanismo, nós vemos que é um pouco diferente das outras conquistas às quais nos habituamos. Assim como as conquistas materiais, intelectuais, né, da vida material exigem esforço, trabalho, algum sacrifício, as conquistas espirituais também o exigem. Mas enquanto as conquistas de natureza material, intelectual, exigem, não cobram de nós a anulação do nosso ego, né? Às vezes fazem o contrário, estimulam o nosso ego. Eu sou um vencedor, eu sou inteligente, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho mais prazer que os outros, eu posso me dar mais coisas que os outros podem. Então as conquistas do mundo normalmente estimulam o nosso ego.
E nós percebemos num certo momento que é justamente este ego doente, né, orgulhoso, vaidoso, que nos custa a serenidade, a paz, tranquilidade. E aí nós nos perguntamos, como é que eu faço para lidar com isto? E nós olhamos na direção daqueles que já fizeram um caminho. Lemos os livros que eles nos deixaram. Lemos os livros que nos ensinam estes caminhos. E aí vem a questão. Vamos começar essa mudança? Vamos enfrentar este caminho? Por que alguns aceitam enfrentar este caminho e outros o adiam indefinidamente? Porque alguns de nós já vivemos o suficiente para testar a vida ao limite. Nós já testamos a lei de liberdade e a lei de ação e reação ao limite. Ao ponto de nos encontrarmos muitas vezes em tanto sofrimento, em tanta dificuldade espiritual, que nós entendemos finalmente que devemos mudar o caminho. Então, neste momento, nós entramos no primeiro passo do processo, que é aceitar a nossa condição. Isto não é muito diferente das etapas que nós vivemos no mundo, porque quando eu quero estudar é porque eu tenho que aceitar a condição de que não sei. Se eu quero ir para a faculdade ou fazer um curso qualquer, parto do princípio de que eu não sei aquilo. Então, só aprende quem reconhece a própria ignorância. Só se cura quem reconhece que está doente. Então, a primeira etapa deste processo, sim, somos simples ignorantes, avançamos, somos perfectíveis, mas chegados à condição de seres conscientes, plenamente conscientes, com experiência de vida, nós somos confrontados à necessidade de mudar para melhorar a nossa condição espiritual. Só que esta mudança, ela exige algo a mais do que a mudança material, intelectual. Ela exige que nós façamos o sacrifício do ego. Que nós sejamos capazes de sacrificar aquilo que é o mais importante para nós, o centro da nossa vida. E como é possível que um ser humano faça isso? Quando ele já sofreu de tal maneira com seu próprio ego que ele reconhece que ele é uma fonte de sofrimento. E quando ele descobre que além de si no universo existe a presença permanente de Deus. Então nesse momento ele desloca o eixo do eu para Deus. E ele diz: este tem que ser o meu centro, este tem que ser o centro da minha vida. Esta tem que ser a razão da minha vida. Então, aí você começa o processo de mudança. E muitas vezes nós nos enganamos no processo de mudança. Porque nós começamos o processo por razões egoístas. Mas já é um começo. Eu quero ter paz, eu quero ter sossego, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter serenidade para viver a minha vida. Mas ainda assim é um processo egoísta. Então a mudança que nos é proposta pela mudança espiritual é a mudança de transformarmos profundamente a nós mesmos, de modo que ser melhor é um objetivo em si. Nós não queremos isto ou aquilo, não estamos brigando por coisas, nós simplesmente queremos ser o melhor de nós mesmos. E aí nós começamos a refletir. Jesus disse, vós sois deuses. Ele não disse, vocês serão, vocês talvez sejam. Ele disse, vós sois deuses. Mas nós não temos, nós temos isto em condição potencial. A condição potencial é como uma usina de energia elétrica que você vai acumulando água, e está tudo pronto ali, as turbinas, mas se você não deixa a água passar do estado potencial para o estado cinético de movimento, você não move as turbinas.
Então nós somos uma grande usina de energia, né, que vamos acumulando aprendizado, conhecimento, experiências, e vamos aos poucos descobrindo que chegou a hora, né, de passarmos a mudança. Mas notemos que muitas vezes nós vamos fazer esse processo sós. Às vezes na família há um indivíduo que entendeu isso, às vezes num grupo de pessoas há alguns poucos que entenderam isso, às vezes numa comunidade toda são poucas pessoas que perceberam e que acreditam na terra prometida. Eles já viveram o suficiente para dizer a si mesmos: esse lugar tem que existir. Né? E este lugar é este lugar que Jesus chamou de o reino de Deus. E que ele disse onde está, né? Ele não escondeu. Está dentro de vocês. Então essa viagem para dentro de nós mesmos passa por caminhos perigosos, como o povo judeu atravessou durante 40 anos. Né? A distância entre o Egito, né, e essa terra prometida. E nesse caminho foram morrendo os velhos hábitos, os velhos costumes. Muitas vezes, né, quando Moisés se afasta, né, do povo para ir à montanha, ele lá e demora, né, e o povo começa a se revoltar. Então, a representação aí é o nosso próprio eu, né, os vários elementos da nossa personalidade antiga se manifestando, vindo à tona, dizendo: não, cancela esse projeto. Volta, pelo amor de Deus, né? Volta, vamos viver a vida que nós estamos acostumados. Porque há uma inércia em nós. A mudança é um processo que nos tira da zona de conforto. Mudar nos tira da zona de conforto. Exige a aquisição de novas ferramentas intelectuais, morais, espirituais. E nós tentamos viver a vida com aquelas que já temos. É um processo natural. Por exemplo, é aquele brinquedinho, né? Você dá para a criança, tem lá aquele brinquedinho, né, com os buraquinhos de forma geométrica, e você dá, né, os objetos, e ela vai testando, né? Ela entende lá que a forma redonda entra no buraco redondo, que o triângulo entra no buraco em forma de triângulo. E aí você dá um quadrado para ela. E ela tenta pôr no redondo, tenta pôr no triângulo, né? E ela vai tentar, vai forçar, até que ela percebe que não tem sentido, ela vai procurar outra saída. A nossa vida espiritual e material é permanentemente isso. Nós aprendemos algo, tentamos aplicar quando aparecem problemas e muitas vezes a solução não funciona. Espiritualmente, o que acontece? Nós vivemos e aprendemos a viver e a sobreviver em função da luta, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e num certo momento isso volta, isso, né, é o caminho que nós já conhecemos, são as ferramentas que nós já conhecemos, e funcionam muitas vezes, né? Nós sobrevivemos, nós lutamos, conseguimos as coisas, nos posicionamos socialmente, mas nós já vivemos o suficiente para perceber que o ego cobra um preço muito alto. Então, nós temos sim que aceitar a nossa realidade. A realidade de que somos criaturas egoístas, orgulhosas, vaidosas, que somos ainda criaturas distantes de Deus. Não porque ele esteja distante de nós, porque nós nos afastamos dele. E se eu não aceitar esta condição, eu não tenho como superá-la. Existe aí um processo dialético, né? Isso nós chamamos em filosofia de processo dialético. Como é que funciona isso? Por exemplo, vamos dar exemplos. Quando você faz o pão ou um bolo na sua casa, você tem a farinha. Mas você precisa, ao fazer o bolo ou o pão, você nega a farinha.
Ela não pode continuar sendo o que ela é. Mas você não pode obter o bolo sem a farinha. Mas ela não pode continuar sendo quem ela é. Então é um processo de eu aceito quem você é, mas eu tenho que te negar para que eu possa conseguir algo melhor. O que é que eu pego um tronco de árvore, por exemplo, e vou fazer uma canoa. A canoa é algo melhor que um tronco de árvore. Mas a canoa é o tronco de árvore negado. Eu não permito que ele continue sendo tronco de árvore. Mas essa negação faz com que ele seja algo melhor, mais útil. Ele poderia apodrecer na natureza. No entanto, transformado em canoa, ele vai ser útil, ele vai servir e vai ter uma vida mais longa. Então, o nosso processo espiritual é assim. Eu não posso ser melhor se eu não aceitar quem eu sou. Mas se eu ficar só na aceitação, eu não faço nada. Eu não mudo. Então essa conversa psicologista que tem por aí, né, de aceite quem você é, né, assuma a sombra que há em você, né, é só o modo terrível e perigoso, né, da psicologia materialista dizer: viva toda a loucura que tem dentro de você, não se preocupe, continue sendo orgulhoso, egoísta, não dê a mínima para ninguém, pise em todo mundo, né? Porque se a sombra que está em mim diz eu quero o poder, não importa qual o preço e eu vou passar por cima de todo mundo, eu tenho que assumir isso? É óbvio que para nós cristãos isso está fora de questão. É exatamente aí que está o problema. Paulo de Tarso dizendo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu já não sou mais esse homem velho, eu quero ser aquele homem que eu vi, que eu encontrei na estrada de Damasco. É ele que eu tenho como objetivo agora. Eu vi a verdade, eu contemplei a verdade, e eu não quero ser o que eu era. Então o processo é exatamente isso. Sim, aceitemos quem nós somos para que nós possamos nos negar, para que nós possamos avançar. Se eu aceitar o sujeito egoísta que eu sou e continuar sendo egoísta, eu sou o tronco de árvore que vai apodrecer na natureza. Mas se eu me negar, eu me transformo em algo útil. É esse o processo da civilização, na verdade, né? Muito bem explicado, né? Pela psicologia de Freud e outros. Por que que nós deixamos a floresta? Era bom viver na floresta, não era? Não tinha hora, não tinha estresse, não tinha trânsito, não tinha conta para pagar, né? Fazia sexo e comia a hora que quisesse, dormia a hora que quisesse. Só que chega um momento em que nós olhamos e descobrimos que tem uma coisa chamada civilização, e eu descubro o prazer de ter um banho quente, de ter abrigo no inverno, de ter comida em abundância, de ter agricultura, de ter supermercado, de ter condução, de ter meios de comunicação, e então eu aceito deixar a minha condição primitiva, sacrifico minha liberdade, porque eu não posso vir para a civilização e continuar vivendo como um indígena. Não dá. Porque tem regras. Se você não trabalhar, você não come. Então você não pode continuar. Tem gente que tenta, viver às custas dos outros. Mas a civilização acaba te colocando na parede, Ela acaba te colocando na parede. Você tem que dar um jeito. Você não pode viver como se fosse um indígena, fazer o que quer, a hora que quer, sem regras, sem lugar, sem critérios. Então a vida se impõe a nós. Mas nós abandonamos aquela liberdade, aquele estado natural, aquela vida, que aparentemente é idílica, porque na verdade nós descobrimos algo melhor. Mas isso tem um custo, que é negar exatamente a possibilidade de viver daquele jeito. Então eu só posso avançar espiritualmente se eu entender
que se eu me negar agora, o que eu terei é melhor. Se eu negar a criatura egoísta, orgulhosa, vaidosa, que eu sou agora, eu posso construir um eu melhor. E este eu melhor, eu sei como ele é, porque eu olho aqueles que já realizaram isto. Então, quando nós vemos, por exemplo, os grandes santos, os grandes homens e mulheres, nós nos admiramos da amplitude de visão que eles têm, da sabedoria que eles possuem, do entendimento que eles possuem da vida. Sobretudo, nós nos surpreendemos com a beleza de viver com amor, com compreensão, com entendimento da vida. E nós desejamos isto, porque nós já estamos cansados do nosso ego que se impôs a nós, que nos escravizou, e nós, como aqueles hebreus do tempo de Moisés, esclarecidos por alguém que é livre, que sabe mais do que nós compreendemos que somos escravos. E nós ansiamos pela liberdade. Muito embora muitos prefiram a escravidão conscientemente. Isto é muito interessante, meus irmãos. Você vê pessoas que escolhem. Eu às vezes me iludia, eu dizia, a pessoa escolhe, a pessoa não muda porque ela não entendeu, porque ela não estudou, porque ela não compreendeu. É mentira. A pessoa, todos nós sabemos dentro de nós o que é melhor. Todos nós sabemos o que é melhor do que nós. Todos nós sabemos que podemos ser mais. Nós vemos no mundo, nós sabemos dentro de nós mesmos que nós podemos ser mais do que nós somos. Mas nós também sabemos que tem um preço isto. Então, muita gente não é falta de cultura, de inteligência, de entendimento, é simplesmente uma escolha deliberada. Eu quero continuar aqui, não me incomode. E nós, com o tempo, percebemos que é isto mesmo. Nós podemos falar, mostrar, indicar, chamar, principalmente quando estamos na condição de tutor, pai, professor, amigo mais velho, nós temos a obrigação, inclusive. Mas chega um momento que nós entendemos que a vida é escolha pessoal. Não quer mudar, meu querido? Problema teu. Aceite as consequências. Agora, são esses mesmos que amanhã nos veem, ou veem aqueles que escolheram um caminho difícil da mudança e que vão dizer, você tem sorte, hein? Você tem uma boa vida. Que tranquilidade que você vive. A pessoa não faz nem ideia de quanto te custa aquelas lutas todas. Porque acha que tudo se consegue a preços módicos no mercado da vida. E não é assim que funciona. Então, aceitação sim, mas aceitação para que eu possa começar o processo de mudança. E essa aceitação não é, obviamente, como nós já falamos, não é aceitação passiva, eu sou isso mesmo, e não, exatamente o contrário. Eu sei exatamente quem eu sou para que eu possa mudar. Então, quando você vai escolher um pedaço de madeira para fazer uma canoa, você tem que conhecer exatamente qual madeira que é, quem ela é, como funciona, se ela resiste, quais são as condições que ela vai enfrentar. Nós temos que saber para estabelecer um plano de mudança. E esta aceitação, na verdade, ela é muito larga, meus amigos, ela é muito complexa. Por exemplo, o primeiro nível dessa aceitação é aceitar a realidade, inclusive a realidade na qual nós estamos inseridos. Então tem gente que diz assim, vou dar exemplos. Se tal coisa, eu mudaria. Se eu já tivesse um emprego melhor, eu faria isso que você está fazendo.
Ah, se eu tivesse estudado um pouco mais, eu faria isso que você está fazendo. Ah, se, né, tem sempre um se. Se tal coisa eu faria. A verdade é a seguinte: você olha para as grandes obras da humanidade. 90% delas o sujeito não tinha absolutamente nenhuma condição de fazer o que fez. Nós somos, e nisso aí eu me incluo, hein? Eu estou fazendo um esforço para ler os clássicos da literatura mundial. Nós somos incapazes de ler um livro de mais de 100 páginas hoje em dia. E o sujeito escreveu uma obra-prima com bico de pena. E nós somos incapazes de ler. 500 páginas, 1000 páginas, a bico de pena. Ah, mas ele tinha uma vida boa. Ah, tinha uma vida boa. Vai ler, né? Vamos ler a vida de Dostoiévski, de Victor Hugo, de Cervantes. Vamos ler a vida deles. Nós vamos ver que muitos não tinham condições. Dostoiévski vivia endividado. A sua casa toda semana tinha gente vindo buscar os móveis, a mobília, porque não ele devia. Né? Assistam o filme Os Demônios de São Petersburgo. Né? Lá conta um pouquinho, assim, en passant, a vida dele. Então nós vemos que foram pessoas que não tiveram condições nenhuma. Ivone Pereira recebeu obras maravilhosas pela mediunidade, foi uma costureira a vida inteira, trabalhando, sacrificando. Nunca pegou um centavo daqueles livros. Chico Xavier nasceu em condições terríveis. Então não existe, se nós não formos o melhor que nós podemos ser nas condições em que estamos, nós nunca seremos em condição nenhuma outra. Porque a condição que nós temos é exatamente aquela que nós precisamos. É esta que testa a nossa vida, a nossa capacidade, o nosso esforço, nosso poder de decisão, a nossa vontade, a nossa coragem, a nossa honestidade. Então, as condições, muitas vezes, é exatamente aí que os grandes espíritos mostram que eles são superiores às condições do seu tempo, às condições nas quais nasceram. Jesus nasceu numa aldeiazinha perdida, né, nas colinas de Israel, há 2000 anos atrás, e ele mudou o mundo. Estamos aqui hoje por causa dele. 3 anos ele viveu uma vida pública. E São João nos diz, se escrevêssemos tudo o que vimos e o que ele fez, não caberiam os livros neste mundo. Então não importa as condições, não importam as condições nas quais nós nascemos. Elas são exatamente aquelas que testam a nossa capacidade. E não quer dizer que vamos ganhar todas e que vamos... É o processo, e é aí que a doutrina espírita é maravilhosa, porque algumas pessoas acreditam que acaba, né? Acabou. Você fala, meu Deus, né? Como assim, meu irmão? A vida é eterna, e é este momento, né? É esta compreensão de voltar à luta a cada século, a cada época, para poder recomeçar, que é importante. Até que consigamos fazer isto que Chico fez, que Dostoiévski fez. Você lê a vida dos grandes poetas, né? Alta de Souza, né? Ela aparece espiritualmente descalça, com a roupa simples com que viveu na terra, porque ela quer dizer que aquilo foi importante, foi aquela miséria, aquele sofrimento que a tornou grande, foi enfrentar aquelas condições e ainda assim escrever poesias. Enquanto outros reclamam, choram, gritam, se revoltam, ela nos deixa um livro de poesia.
Então nós somos capazes de produzir luz no meio das trevas, nós somos capazes de extrair de nós mesmos o melhor quando todo mundo está gritando para que a gente seja igual a todo mundo. É este o nosso desafio. E ele está potencialmente em todos nós. Agora nós temos que olhar e acreditar na terra prometida que está do outro lado do deserto e começar passo por passo. Então nós vemos que mesmo materialmente, não só espiritualmente, há pessoas que construíram coisas a partir do nada. O Walt Disney faliu 3, 4 vezes. Pegamos Napoleão Bonaparte, por exemplo, ele era um soldado, né, do exército francês, mas o sujeito, ele decidiu que ele ia ser o sujeito da hora. Tinha visão, sabia o que estava acontecendo, era capaz, né, um estrategista fenomenal, só perdeu as batalhas nas quais ele não estava presente, porque ele sabia escolher, ele sabia fazer, ele sabia conduzir, ele sabia decidir. E ele nasceu, não era da nobreza, era um sujeito simples. Então não existe isso. A primeira aceitação que nós temos que ter é a nossa e a da nossa realidade. Não há condição ideal. É esta condição que nós temos. E é nela que nós temos, né, é o terreno que nós temos, é nele que nós temos que frutificar. Não há ser. Né, e não há todo mundo vir conosco, não há todo mundo nos aplaudir, não há nada disso. Nós temos que ter a coragem, muitas vezes, de caminhar sós. Este é outro elemento importante. Então, aceitar a realidade para poder negá-la. Aceitar quem nós somos para que nós possamos transformar a farinha em pão. Então eu sei que eu sou farinha, eu não quero continuar sendo farinha. Eu quero ser algo melhor do que farinha. Então eu preciso negar a farinha, mas eu tenho que negá-la transformando-a em algo melhor. Então, é o convite para a mudança, para o auto-sacrifício, para nos transformarmos cada vez mais em algo melhor. É este processo, né, de mortes que nós vamos tendo ao longo da vida. Morte das ilusões, morte do egoísmo, morte do orgulho. Nós vamos negando em nós aqueles elementos que nos levaram para longe de Deus, para longe da felicidade, para longe de nós mesmos. E à medida que fazemos isso, vamos descobrindo pelo caminho uma profunda serenidade, uma profunda paz. Mudar é um processo que exige coragem. Aceitar muitas vezes que erramos, recomeçar, ter paciência conosco mesmos, né? E a paciência é essa virtude ativa, né? Não é passiva, porque a paciência é a persistência tranquila. Eu ainda não consegui, mas eu vou continuar insistindo. Eu ainda não aprendi, mas eu vou continuar praticando. Então é aquela capacidade de perseverar, de ir fazendo com confiança, sabendo que nós vamos conseguir. As coisas mais belas e mais importantes dormem dentro de nós, meus irmãos. Nós somos mais do que vemos, nós somos mais do que pensamos que somos. Jesus não teria vindo das alturas celestiais para perder tempo com gente que não vale nada. Por que ele veio? Por que ele perdeu, entre aspas, seu tempo precioso? Porque ele sabe quem nós somos. Ele sabe a nossa origem, ele sabe o nosso destino. Ele é aquele que aceitou o sacrifício para vir dizer, como Moisés disse ao seu povo, vocês são escravos, abram os olhos. Há uma vida lá fora,
Há sol, céu, verdura, frutos, há uma vida lá fora, vocês estão presos. A famosa caverna de Platão, né? Pessoas presas dentro de uma caverna, olhando as sombras que mexem na parede, sem perceber que a realidade está atrás delas, ali, é só virar o rosto e sair. Então nós temos, né, no convite do Cristo e no convite dos espíritos superiores, essa oportunidade de olhar para a nossa própria realidade. E é aí que muitos de nós falhamos com a coragem, né, com a decisão. Esta mudança profunda na nossa vida implica em decisões, implica em perseverança, implica em esforço. Nada que é bom, nada que é bonito, nada que é estável se constrói do dia para a noite. Agora, já adquirimos nós a maturidade para perseverar neste esforço. É o que Jesus quis dizer quando falou que aqueles que ouvem o que ele fala e colocam em prática são pessoas avisadas, são pessoas atentas, são pessoas sábias, porque elas estão construindo na rocha. Agora, construir na rocha, meus irmãos, não é uma coisa fácil, né? Vai usar uma picareta na rocha para ver quanto tempo leva para abrir um alicerce na rocha. Então, é lógico que ele está nos dando aí a mensagem de que não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil e não é mesmo, porque se fosse fácil não teria valor. Se for o que é fácil, é acessível a todo mundo. É exatamente o que não é fácil, que é difícil, que você tem que fazer esforço, né? Não é acessível a todo mundo. Porque só é acessível àqueles que já chegaram à maturidade para entender que vale a pena investir alguns anos. Os 40 anos de travessia pelo deserto, para que você possa alcançar a terra segura. Então, cavocar, né? Abrir alicerces na rocha, como Cristo nos recomenda, leva tempo. E aí nós vemos, né, as pessoas que parecem estar mais felizes do que nós, as pessoas que parecem ter uma vida mais brilhante, mais reluzente, que estão sempre nos jornais. E nós descobrimos no dia da tempestade, como diz o mestre, que aquilo tudo era um castelo de areia, né, que a primeira enxurrada levou embora. Não havia firmeza, não havia estabilidade, não havia bases sólidas. Então nós vemos pessoas aquinhoadas por muita coisa boa na vida e que diante do desafio da mudança, das lutas, dos sacrifícios para crescer espiritualmente, se acovardam. Nós já fizemos isso muitas vezes na vida, em muitas vidas. Então, para nós está chegando, talvez, o tempo, e oremos a Nosso Senhor para que isto seja realmente verdade, para nós está chegando o tempo de encararmos essa mudança para valer. Para nós está chegando o momento, né, queira Deus que Ele tenha realmente chegado para nós, de transformarmos a nossa vida e de começarmos para valer este processo. Não é pelos outros, não é para receber aplausos, muito pelo contrário, porque muitas vezes vamos receber pedradas. Então nós temos que estar maduros para entender isto. É um processo de profunda conscientização. Não é mais por razão nenhuma externa. É porque eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas eu não me escravizarei a coisa alguma, dizia Paulo de Tarso. Porque era o homem que tinha a visão clara de si mesmo. Ele era escravo de suas ambições. Ele era escravo do poder que desejava. Ele era escravo da riqueza familiar que cultivava com tanto esmero. Ele era escravo da cólera, da impaciência, da agressividade,
ou seja, do seu orgulho e do seu egoísmo. E ele percebeu claramente que era um escravo. E o encontro com Jesus é um encontro que mostra claramente quem ele é e quem é o Senhor. Então, quando nós olhamos para o Cristo, para este homem livre, quando nós olhamos para todos aqueles que assumiram o compromisso da libertação espiritual, e vemos a alegria, a serenidade, a paz, o equilíbrio, a fé, nós desejamos isto. Porque nós somos poucos, meus irmãos. As grandes mudanças não são para as multidões. Porque nós já vivemos o suficiente. Nós já nos machucamos o suficiente para se colocar a questão: talvez exista essa terra prometida. Talvez exista esse reino de que ele fala. Porque quando eu olho para ele, eu vejo tanta paz, tanta serenidade, tanto equilíbrio, tanto poder, de uma natureza diferente do poder do mundo. Então, quando nós olhamos para essas almas abençoadas, né, às vezes eu costumo comentar com a Giovana ou com amigos, eu tenho certeza, né, da minha mediunidade, pela facilidade com que eu recebo os espíritos necessitados, né, nas reuniões mediúnicas, e quando nós recebemos os benfeitores, né, a energia é tão pura, tão limpa, a sensação que nos transmitem é uma sensação de tanta lucidez, mas aquilo acaba, né? Assim que a mensagem acaba. Né? Nós guardamos um pouquinho e vamos ansiando por aquela sensação de novo, ter aquela sensação de plenitude. Eu falo para a Giovana, né? Imaginou viver assim o dia todo, né? A gente tem esses momentos nas reuniões mediúnicas, nos momentos de estudo, nos encontros fraternos, nestes momentos. Mas já imaginou viver assim o tempo todo? Esta energia ser nossa, naturalmente nossa. Vivermos nesse estado de paz, de serenidade, de entrega a Deus, de fé, de esperança. Então nós começamos a entender tudo isto e a ansiar por estes tesouros que muitas vezes nós não víamos. Então sim, mudar é um processo difícil. É um processo de escolha pessoal. Transformar as nossas vidas, enfrentar esta batalha é muitas vezes doloroso. Muitas vezes difícil. Mas já sofremos o suficiente para entender que o outro caminho leva sempre à infelicidade, à dor, à tristeza, ao vazio. Ou ainda estamos iludidos? É uma resposta muito pessoal essa. Já entendemos o que o outro caminho nos dá? E já compreendemos que é fumaça ao vento. Ou ainda nós vamos continuar coletando e colecionando fumaça ao vento. Né? Então são as ilusões, você guarda fumaça, né? E aí a primeira ventania espalha tudo, e você guarda de novo. Quanto tempo nós passaremos até entender, né, que não vale a pena perder tempo com isso? É um processo pessoal. Se nós chegamos aqui onde chegamos, e se nós escutamos, né, um estudo como esse até aqui, nós temos que nos perguntar seriamente, e é provavelmente o caso: Senhor, eu acho que estou buscando isso, eu acho que estou pronto para enfrentar esta caminhada. E provavelmente nós já estejamos enfrentando essa caminhada. Então, meus irmãos, aceitemos a dor que vem com isto. Porque é a dor do nascimento. Né?
Por que uma mulher aceita, né, as dores do parto? Porque ela não olha aquele momento, ela olha o fruto daquele labor. Por que uma pessoa trabalha anos numa obra, num livro, numa empresa, numa construção, num projeto? É doloroso? É doloroso, mas você vê o fruto. Então, a esperança deve estar sempre nos nossos corações. A fé deve estar sempre nos nossos corações, não nos abandonar em nenhum momento. Porque o processo exige que nós sejamos capazes de aceitar a dor de nos negarmos. Aquele tronco de árvore estava tranquilo ali, caído na floresta. Mas ele ia apodrecer e morrer. E é o que tem acontecido conosco ao longo do tempo. Mas quando ele é negado à sua condição, né, apática, e nós o forçamos a aceitar o formão da dor, que vai moldando nele uma nova forma, ele sofre. Mas quando ele se vê transformado em algo belo, útil, nobre, ele entende que o processo de dor foi importante. Então, meus irmãos, é o que Jesus quis dizer: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E a nossa cruz é nossa. Né? A cruz é uma junção de duas linhas, né? Uma na vertical, outra na horizontal. Então, esse cruzamento perfeito é o cruzamento do tempo nosso com a eternidade. Né? Ninguém carrega a cruz lá pelo pé da cruz, nem pela parte de cima, nós temos que carregá-la exatamente pelo centro, pelo cruzamento das duas linhas. Ou seja, neste preciso momento da nossa existência. E a nossa cruz é o símbolo de todo o trabalho que nós temos que fazer em nós mesmos. Já falamos uma vez isto, nós carregamos essa cruz que o Cristo nos manda carregar. No processo de carregar, nós vamos eliminando, ganhando força, ganhando coragem, transformando a nós mesmos. Agora, você carrega uma cruz para quê? Para ser crucificado. E quem Jesus quer que seja crucificado? Ele era um masoquista que queria o nosso mal? Não. Ele está dizendo: carregue a tua cruz, leve-a até o topo, e dali você se lança para as mãos de Deus. Ela é o teu trampolim, teu salto para sair deste mundo. Então aceite o sacrifício de mudar, aceite o sacrifício de ir morrendo pelo deserto da vida, deixando as velharias, as coisas que não prestam, aquilo tudo que nos impediu de ser feliz, até que nós tenhamos a coragem final, o ato final, supremo da redenção, que é o sacrifício, que é a crucificação do nosso próprio ego. Então Cristo, que não tinha mais esse ego, fez todo o caminho para dizer: olha, estou mostrando para vocês como vai ser. Um dia vocês vão chegar aqui. O dia que você chegar ao ponto de ter carregado a sua cruz e aceitar o sacrifício final do seu ego, você terá conseguido dar o salto final da tua redenção. Lógico que é um longo caminho, mas faz milênios que nós estamos andando por aí. Qual é o problema se nós tivermos que andar alguns milênios na boa direção? Finalmente nós estamos na boa direção. Sabemos para onde vamos, sabemos quem é nosso mestre. Nós o conhecemos, ele nos conhece. Então nós podemos seguir tranquilos. Nós temos a eternidade, mas nós já cansamos de sofrer por causa das velhas ilusões. Então que nós possamos analisar, finalizamos aqui as nossas considerações deste dia. O processo da mudança nós tocamos aqui em alguns pontos só. Isso daria um estudo muito mais amplo, muito mais complexo, a psicologia da aceitação, da mudança,
do querer agradar os outros, né? Do querer aplauso. Tem muita coisa que nós fazemos pelos outros e não por nós mesmos, né? Nós ainda temos uma mentalidade muito grupal. Então, tudo isso nós passamos um pouco longe, não falamos, né? Tem muita coisa nesse processo. Mas o essencial é isto, né? O essencial é entender que chegou a hora de enfrentarmos esta caminhada de libertação. Nós estamos cansados, né? Das velhas ilusões, dos velhos sofrimentos, né? Dos velhos equívocos. E nós já contemplamos esta terra, né? Este reino de Deus, nós já o vemos à distância. Nós conhecemos pessoas que estiveram lá e que vêm para nos dizer, ele existe, não desista, persista, você vai encontrá-lo, ele te espera, este reino te espera. E quando você chegar a ele, quando você penetrar nesta zona, né, de luz do teu eu, você terá encontrado o teu verdadeiro eu, aquilo que você é, aquilo que você estava destinado a ser. Então não importa o nosso passado, não importa, o que importa é o que nós estamos fazendo agora. Eu estou carregando a minha cruz, estou fazendo o trabalho, estou enfrentando, né, as decisões que eu tenho que enfrentar para construir essa criatura nova. Aceitei o processo de mudança. É isso que conta, né? Então, que Jesus possa nos abençoar, que Ele ilumine o nosso caminho, que Ele nos dê força, que Ele nos dê lucidez, que Ele nos dê a coragem de prosseguir, mesmo quando muitos desanimam. Né? Como Ele bem disse, né? Aquele que será salvo será aquele que perseverar até o fim. Aquele que continuar, aquele que não recuar, aquele que não voltar atrás, aquele que não abandonar o caminho. Então, muitas vezes nós fazemos desvios, mas voltemos rápido, né? Porque é preciso continuar, é preciso prosseguir. Esta é uma luta, né? É a luta da nossa redenção espiritual. Que ela prossiga, né? Que nós não recuemos nunca. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, que Ele envolva, né, a todos nós, a todos vocês, né, que estiveram aqui conosco hoje. Muito obrigado. Que Jesus ampare e abençoe os nossos lares e as nossas vidas. Muito obrigado pelo carinho, pela presença. Que o Senhor nos abençoe a todos.